Boa noite, irmãos queridos. Não sou o pastor Antônio Carlos, como a maioria sabe, seria ele hoje, mas ele não pôde vir. Eu estou tendo essa honra aqui. Glória ao nome de Jesus, glória ao teu nome, Senhor. Somente a ti a glória, o louvor. Somente Jesus amado, Jesus querido, poderoso, libertador, nosso remidor, redentor. Louvado seja o teu nome. Age hoje aqui, por favor, rogamos. Age hoje. Convertendo, salvando, curando, santificando, regenerando, batizando, nos enchendo do teu Espírito mesmo. Age hoje aqui. Seja glorificado, o único visto seja o Senhor. Os corações fiquem encantados contigo, todos os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amável, Pai. Pai rico, rico em graça, rico em bondade, rico em amor. Que Pai amável nós temos. Que doçura. Quanta ternura em Ti, Senhor. Que Deus amável. Louvado seja o Teu nome, Pai. Quanta graça. Somos acolhidos com tanta graça. Obrigado, Senhor. Toda a glória a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 a 37. Disse, pois, Jesus aos judeus, aqueles que andavam com Jesus e criam nele, que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe esses judeus: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Como é que você fala que nós somos escravos? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Versos 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que mensagem contundente, irmãos queridos, e poderosa. A mensagem de Jesus jamais deixa quem a ouve na mesma condição. Sua mensagem ou gera vida, entusiasmo, liberdade, salvação, transformação para os que a seguem, ou gera fúria e condenação para os que a rejeitam. É inconcebível que a palavra de Deus não tenha qualquer efeito sobre nós e que fiquemos exatamente como éramos antes de ouvi-la. Sua mensagem é sempre confrontadora e requer uma decisão. A mensagem de Jesus não é uma água com açúcar que você pode beber e ficar do mesmo modo, achar doce, agradável. A palavra dele requer uma decisão,
uma mudança, uma transformação. E a palavra que eu vou aqui hoje ministrar, queridos, num primeiro pensamento, a gente poderia, assim, concluir que não é uma palavra própria a quem está na igreja há muito tempo. Porém, já no começo do texto, a gente vê que essa palavra Jesus está ministrando a quem andava com ele. Os judeus que haviam crido nele. O verso 30 fala, muitos creram nele. Então, ele está se dirigindo aqui a pessoas que andavam com Jesus, com ele. Mas, apesar de andarem, crerem nele, ainda não haviam compreendido o verdadeiro teor, o centro de sua mensagem. Por isso, rejeitaram a afirmação de Jesus de que eles precisavam de libertação. Ora, se eu digo para você que você precisa de libertação, estou dizendo que você está preso. Na verdade, eu estou dizendo mais do que isso, que você está condenado. E eles rejeitaram isso, esta afirmação. Jesus está dizendo que eles estavam debaixo da mais terrível e aterradora escravidão, a escravidão do pecado. Pode ser que alguém tenha pensado assim, lá vem esse cara falar de pecado. Esta mensagem de Jesus, ela é a mensagem sem a qual ninguém pode realmente alcançar a vida que ele quer, a liberdade que ele propõe, a cura que ele propõe. Porque nós cristãos falamos de pecado, falamos da escravidão do pecado. Falamos porque Jesus fala isso. Falamos porque nós cremos que se não for dado ao homem o diagnóstico correto de sua situação, ele viverá iludido e enganado a respeito de si mesmo. Se alguém vai ao presbítero Ângelo, que é médico, André, que está ali ao seu lado, e eles, vendo lá a situação das pessoas que o procuram, os procurarem até, ficam com pena, ou com medo, ou com receio, não dão o diagnóstico correto, mesmo sendo este muito grave, ele estará levando essas pessoas a um procedimento fatal, provavelmente, perigosíssimo, porque elas estarão iludidas sobre si mesmas e não procurarão remédio. O cristianismo não nos poupa da verdade sobre nós mesmos, porque ele oferece a cura e a libertação para o mal real que há no homem. Por isso, nós falamos sim de escravidão do pecado, porque é o que Jesus está falando, e é o diagnóstico correto de cada um de nós, da humanidade, sem Jesus. E se não falarmos desta verdade, aqueles que não ouvirem esta verdade estarão iludidos, enganados sobre si mesmos, e o final será a morte, porque não tiveram o diagnóstico correto. E o interessante é que, por falar para a gente que andava com ele, que cria nele, ele está ensinando a gente aqui que nós não seremos verdadeiros cristãos enquanto não entendermos esta verdade sobre nós mesmos. Sem Cristo, sem sua liberdade que nos foi concedida pela graça em sua morte na cruz, todos somos escravos do pecado. Estes homens criam em Jesus, andavam com ele e o seguiam, mas não aceitaram sua condição de escravos do pecado e de condenados. Esta é a verdade mais relevante sobre nós que temos que aceitar. Fomos salvos
Se você fala que foi salvo, que você estava perdido, que você foi liberto porque você estava escravo e condenado. A morte na cruz foi dramática demais para ser apenas um gesto simples de amor. Não. Ele morreu, a morte horrenda da cruz, humilhante, sofrida, por estarmos em uma situação terrível, terrível de condenação. E apenas sua morte poderia nos salvar. Se não entendermos esse estado real da nossa vida, não entenderemos porque o preço foi tão caro. Tão caro. É por isso que Jesus, quando dá o seu caminho de sua felicidade, quando ele começa a falar, feliz é o homem que, primeiro item que ele coloca é, o pobre de espírito, porque desse será o reino de Deus. Porque esse pobre de espírito é aquele que reconhece justamente esse estado de perdição, de condenação, de miséria, de falência. É pobre porque é miserável, não tem em si mesmo recursos para se salvar, para se libertar. Não tem. A falência é total, a miséria é total, e nós só viveremos nesse reino quando reconhecermos isso. Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois. Esse é o feliz, o abençoado. Aquele que sabe que é miserável, porque tem sobre si esta condenação. Essa é a visão cristã. Jesus aniquila nosso orgulho e soberba e nos coloca na condição de plenamente dependente de sua graça salvadora e libertadora. Sem mim nada podeis fazer, o que ele diz, sem Jesus não podemos fazer nada, muito menos nos libertar a nós mesmos. Ele acaba com a ilusão do homem. Dá para entender porque tantos rejeitam esta mensagem quando chega neste ponto, pois não querem reconhecer o estado de escravidão. Se ele nos diz que somente ele pode nos libertar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala, se Cristo vos libertar, aí sim vocês serão livres, palavras dele, é porque estamos escravizados e somente em ele, em sua morte, providenciou o meio de nos libertar. Somente sua verdade, que é ele mesmo, e a verdade em sua mensagem salvadora, pode nos libertar. Somente Jesus tem poder para isto. Para isto morreu na cruz e venceu a morte, ressuscitando. Mas do que Cristo nos liberta ao morrer por nós da cruz? Eu quero falar aqui alguns elementos cruciais, reforçar alguns já ditos e reforçar outros. Primeiro, Jesus nos liberta de um modo eficaz, objetivo e definitivo, inquestionável, nos liberta do pecado e da própria condenação que o pecado nos impunha. Você, em Jesus, não está mais com as amarras do pecado na sua vida. Aleluia mesmo. Se não quiser falar em voz alta, fale sussurrando, aleluia. Eu fui liberto da condenação do pecado na minha vida, das amarras do pecado. Eu fui liberto. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo nos diz isso em Romanos. Isto porque a lei, a força que passa a reger a nossa vida agora, é a lei do Espírito Santo, que nos liberta para uma vida de vitória sobre as inclinações de nossa própria natureza.
em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós somos verdadeiramente livres. Claro, irmãos, que haverá lutas, não será fácil. Talvez você esteja pensando, puxa, mas eu tenho coisa que ainda insiste em minha vida. Mas você terá com você agora uma força maior do que todas as forças que até então dominavam sua vida, para te ajudar a vencer aquilo que te escravizava antes. Mas agora eu sou livre, definitivamente livre, porque há em mim uma força. A palavra de Deus usa a palavra dinamis, de onde deriva a dinamite. É uma força explosiva que detona as cadeias do pecado na minha vida. Lloyd Jones falou algo interessante, mas eu continuo com lutas, o desejo de se manter na luta contra o pecado já é a vitória sobre ele. Não é fantástico, queridos? Eu não me conformo, não me deixo levar, eu não sou um barco à vela que onde o vento levar, eu tenho um vento que rege a minha vida e vai me ajudar a viver em alegria, em entusiasmo, em persistência, na luta para vencer aquilo que já está vencido na cruz. E eu vou tomando posse dia a dia. Eu vou tomando posse dia a dia. Eu já pensei de mim mesmo, se isso é verdade, como eu sou o que sou, tão fraco. No final eu vou falar um pouquinho sobre isso. E já falei aqui alguma vez, de fato, fraco contra as quedas, mas estou ali, o Espírito Santo me levando a não desistir. E ainda assim, não queira saber o que eu seria, não queira saber o que eu seria, sem essa libertação do Senhor. Nem eu quero saber. Passou. Jesus nos liberta de nossa própria natureza. Se formos honestos, reconheceremos que há em nós uma natureza vil, tendente a todo e qualquer tipo de desvio moral. Somos assim, queridos. Você pode se iludir sobre você o tempo que quiser, mas você sabe que à noite, em algum momento do dia, vem aquela consciência do que você é de fato, das suas quedas, das suas inclinações. Mesmo o ateu sabe disso, todos sabem. Todos sabem. Essa natureza que há em nós, cheia de vaidade, de sentimentos, de deturpações terríveis, todos sabemos. Todos somos assim. Somos passíveis de diversos desvios, pois não há em nós, provinda de nós mesmos, uma força que nos permita vencer nossos próprios desejos e inclinações. Qualquer pessoa, se for suficientemente honesta consigo mesmo, sabe que tem esta inclinação. A palavra de Deus fala isso de nós. O texto que mais claramente, talvez, um dos textos, dá esse diagnóstico de um modo preciso sobre nós, está em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, vou falar apenas de 1 a 3 aqui. Ele vos deu vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais, no outro tempo, andastes conforme o curso deste mundo, segundo o chefe das potestades do ar, em algumas versões o príncipe, é o líder lá, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também outrora andávamos nas cobiças da nossa carne, fazendo as vontades da carne, dessa natureza vil e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. O diagnóstico é esse.
Queridos, a mensagem cristã é que a gente não pode romantizar. A cruz é o símbolo da fé cristã. Deus veio ao mundo, morreu nesta cruz, cuspido, pregado. É uma lógica. É dramática demais a situação. É um preço caro demais. Só pode ter ocorrido essa morte, esse preço, porque a condição era igualmente terrível. E é esta condição que está aqui em Efésios. Mas Jesus, por sua graça e amor revelados na cruz, nos liberta desse estado, dessa escravidão. Então Jesus, por fim, nos liberta dos efeitos do pecado em nossas vidas. O pecado, eu devia até ter falado um pouco sobre isso no começo. O pecado é o desvio da vontade perfeita e amorosa de Deus. É você dizer, eu tenho uma direção e uma escolha melhor que a tua. Pecado até significa isso literalmente, no grego, hamartia, é o tiro que errou o alvo, ou a flecha que errou o alvo, é errar o alvo, saiu da direção proposta por Deus. Eu estou dizendo, eu tenho uma proposta que eu não quero seguir à toa. É indiscutível que esse desvio, o desvio desta vontade amorosa, de um Deus soberano, amoroso, perfeito, Ele revelou sua vontade para você. Está revelada na palavra. Ele disse qual era. E Ele já disse também quais seriam as consequências desse desvio que nós vivemos. O mal todo que existe no mundo é decorrente da nossa desobediência, representada lá por Adão, e que a gente continua muito bem representando esse Adão. Ele nos representou e a gente o representa. E pagamos esse preço. Há, sim, consequências desastrosas para as nossas vidas. Nossos pecados geram pelo menos aqui 3 modalidades de efeitos. Efeitos morais, nos tornamos pessoas egoístas, tendentes à corrupção, orgulhosas, vaidosas, invejosas. Temos efeitos psicológicos, somos pessoas com medos, fobias, oprimidas, angustiadas, vazias muitas vezes. E efeitos sociais, guerras, inimizades, violência, indiferença, um caos. Jesus, a proposta do cristianismo é nos libertar de todos esses efeitos do pecado. Porque, guarde isso, como eu falo a gente, eu fico pensando, ai meu Deus, eu preciso me lembrar disso todo dia. Jesus quer me elevar a um padrão de vida celestial. Você quer saber qual é o padrão de vida que Jesus propõe para você e para mim? Quer? Paulo nos deixa claro isso. Na sua carta em Romanos. Eu vou aqui traduzir. Ele diz assim, a questão é essa. É como se nós fôssemos ao céu, passássemos uma temporada no céu. Então, é assim que se vive. É essa a proposta da fé cristã no céu. Por isso eu disse que é elevar um padrão celestial. É assim que se vive. Então, aprenderam direitinho? Esse é o padrão que eu quero para vocês. Está todo no Evangelho. Todo.
É o padrão celestial. Agora, façam o seguinte, foi só um estágio para aprender. Tudo vocês aprenderam aqui, desçam, por favor, é uma metáfora, tá, gente? Desçam, vivam lá assim. Vivam na terra o padrão do céu. Essa é a liberdade que Ele quer para nós. Ah, mas é possível? É a proposta. Vamos viver todo o padrão? Não iremos. Mas é o ideal. É a proposta que Ele quer para nós. Melhor será o padrão de vida, quanto maior melhor é esse padrão buscado. Sede perfeitos, um perfeito é o vosso Pai. De libertação dessas amarras, que nos aprisionam. Não estou dizendo que viveremos uma vida perfeita, mas seremos libertos para viver esta vida que Ele quer de nós, sem esses efeitos desastrosos do pecado na nossa vida, e ainda que a tragédia venha, Ele transforma, a libertação é tamanha que Ele transforma a minha própria fraqueza em motivo de glória ao nome dEle. De algum modo eu serei livre, de algum modo eu sou livre. Se não for da tragédia oriunda, do desvio do pecado, serei da murmuração, da angústia, do desespero, que pode até vir, mas cederá lugar à esperança. Sejamos realistas, pode vir, mas a esperança, ela cobre, é um manto que vai cobrir a alma. Essa é a libertação. Coisas dessa velha natureza tentam de novo se impor, e venha força e o poder do Espírito Santo e repreende essas forças da nossa vida. Ele nos torna capazes de vencer o pecado e seus efeitos. E assim a gente vai vivendo. Conclusão. Jesus é a verdade que liberta e transforma nossas vidas. Seus ensinos e palavras tocam o mais profundo de nossos corações e almas. Em Cristo, queridos, é isso que eu quero passar aqui. Nós somos feitos novas criaturas. Jesus Cristo, por sua morte na cruz, destruiu o poder da morte sobre mim, sobre você, venceu a sepultura, levou cativo o cativeiro, destruiu de uma vez por todas o aprisionador, o inimigo de nossas almas, cancelou o poder do pecado e apagou todas as dívidas do pecado de toda a humanidade. Apagou as dívidas. Experimentamos o poder do seu Espírito que nos dá vida nova. De novo afirmo que esta liberdade não se dará em um dia de uma vez só, a não ser aquela da condenação. Essa é instantânea, é definitiva. Você realmente jamais será escravo do diabo e do pecado, jamais, e da condenação. Nenhuma condenação jamais haverá sobre você. Não haverá, é definitiva, ela é uma concessão imediata. Você começa a entrar então nesse processo de santificação, que é justamente alguém separado para viver livre para Deus. Haverá uma luta na qual entraremos com destemor e persistência, pois Cristo reina e vive em nós. Seu Espírito está operando continuamente em nós. Podemos afirmar como Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele está vivendo em mim. Ele está sempre presente para me ajudar e me socorrer. Sempre.
Embora eu seja fraco, Cristo é forte. E mesmo eu caindo, Jesus me levanta. Seu poder é eterno e ilimitado, nele sou para sempre livre. Por quê? Porque eu sou dele. Para sempre. E nada pode me tirar de suas mãos. Eu sou dele. Seu poder, o mesmo que ressuscitou dos mortos, está em mim. Não que há em mim virtude, em Cristo eu sou livre. E mais livre sou quanto mais em Cristo eu estiver. Ele mesmo garante minha liberdade. Logo, não preciso viver com culpas, com medos, preocupações, porque em Cristo somos verdadeiramente livres. Livres para viver para a sua glória, livres para viver servindo, livres para viver vencendo todo tipo de mal, livre para reconhecer, sem vergonha alguma, meu estado de miséria. Sou livre para isso, eu não preciso esconder, porque Ele me libertou até dessa arrogância. Ele me libertou da necessidade de mostrar a você que eu sou bom. Quem ama Jesus, quem se entrega a Ele, porque sabe que é falido. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor. E a igreja é esse instrumento bendito nas mãos de Deus, que nos ajuda eficazmente a tomarmos posse dessa liberdade. Tanto essa definitiva, porque a igreja é quem prega, a igreja é você, não é a igreja isso aqui, a igreja é o crente. É quem prega essa mensagem, e enquanto não pregamos, é como o doente com câncer que não sabe que está, e não pode buscar cura. Temos que pregar. A igreja é também um dos instrumentos de nos libertar dos efeitos desse pecado. Quando eu confesso a você que sou falido em minhas fraquezas, você confessa a mim, oramos juntos. Quando nos damos as mãos, a igreja é a comunidade dos falidos, dos vasos quebrados. É a comunidade dos libertos porque se sabem assim e vivem na graça de depender de Deus. É maravilhoso. Eu posso lhe convidar para orar comigo? Se você não entregou sua vida a Jesus, dizendo para Ele: Jesus, eu sou pecador, me liberta, eu aceito a sua libertação, por favor, venha me libertar das amarras do pecado. Eu entrego minha vida a Ti. Como você disse, Jesus, eu creio que você é o libertador, o Salvador. Vamos ficar em pé. Eu quero te convidar a se entregar a sua vida a Jesus hoje. Ali eram judeus que criam que andavam, mas nunca tinham dito a Jesus: eu sou um miserável, eu sou um pecador. Nunca tinham dito: eu sou um aprisionado e condenado. Eu quero a libertação que a cruz me dá, a morte na cruz me dá. Eu quero que hoje você entregue a sua vida a Jesus. E se você, como eu, sabe que é um liberto definitivamente da condenação do pecado, mas precisa da graça. Ah, graça bendita, que nos liberta desses efeitos terríveis, e nós precisamos disso. E você sabe que só em Cristo há libertação também dessas amarras, desses efeitos. Pode ser moral, pode ser psicológico, pode ser social, pode ser o que for. Vamos orar também para tomar posse dessa graça. Seja essa libertação definitiva, seja essa libertação que a gente precisa tomar posse para viver o padrão de vida celestial.
Eu queria convidar você a vir aqui na frente para a gente orar junto. Eu já estou. Eu quero, eu preciso. Eu quero mais e mais e mais que o padrão do céu seja uma verdade na minha vida. Mas se você nunca entregou sua vida a Jesus, vem aqui hoje. É uma decisão. Eu te entrego minha vida, Jesus. Eu tenho andado com você, mas eu não entreguei. Me liberta. É reconhecer a falência. Venha e vamos orar. Quem sabe algo que esteja amarrando sua vida. Pai, eis aqui o teu povo, rogando tua graça, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Liberta-nos, ó Pai. Liberta-nos, ó Pai, daquilo que insiste em ficar em nossa vida, mas não pode mais. Nosso corpo, nossa mente, nossa alma te pertencem, Senhor. São teus. Fomos libertos. Nenhuma condenação há mais sobre nós. Eu estou em paz com Deus. Em paz. Acusação do diabo, acusação alguma encontra verdade em mim, porque eu fui liberto. Fomos libertos, Senhor. Louvado seja o teu nome. A morte do nosso Senhor Jesus nos libertou de todo pecado. Agora, Pai, te rogamos, aquilo que em nós ainda não expressa essa libertação, completa essa obra. Seja no âmbito psicológico, Senhor. Venha Espírito Santo, domina a nossa mente. Queremos os pensamentos de Jesus em nossa cabeça. Tudo o que for puro, amável, de boa fama, se houver louvor, se houver virtude, seja isso que ocupe o nosso pensamento, Senhor. Liberta-nos, toma conta. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor, moralmente. Ó Pai, liberta-nos definitivamente também, Senhor, de vaidade, de orgulho, de soberba, de arrogância, de invejas. Pai, que sujam a Tua imagem em nós. Queremos que a beleza de Jesus seja vista em nós. Limpa-nos, lava-nos e seremos lavados. Liberta-nos, ó Pai, de taras, de pecados, de opressões. Liberta o teu povo de vícios. Liberta-nos, ó Pai. Sara-nos, ó Deus. Liberta-nos, ó Pai. Por isso oramos, Senhor. Liberta-nos, ó Pai, de toda amarra, Senhor, maldita, pelo sangue de Jesus. Te louvamos porque já temos a promessa dessa libertação. Queremos agora tomar posse para a glória do Teu nome, no nome daquele que morreu, mas venceu a morte, daquele que deixou o Espírito libertador, o Espírito Santo poderoso em nós, que em nós habita e vive. Em nome de Jesus, do Rei Jesus, nós oramos para a glória do Teu nome. Saiamos daqui renovados, mais ainda novas criaturas, refeitas, libertas, tudo para a glória do Teu nome, para Teu louvor. Que venha o céu sobre nós, para a glória do Teu nome. Toda a glória, honra e louvor, toda a Ti, único, digno de ser louvado. Engrandecido seja o Teu nome, aleluia, amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Vamos continuar esse espírito de oração. A gente crê que Deus está aqui nesse lugar libertando, trazendo consolação para os nossos corações, trazendo mudança para a nossa vida.
E eu queria convidar a cantar essa música novamente, com mais força, sabe? Pedindo o nosso coração totalmente aberto à vinda do Espírito Santo nesse lugar. Porque o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, do juízo, sabe? Vem para nos libertar, para nos consolar, para trazer reconciliação. Então vamos cantar bem forte nesse momento.